Lucas 11, versículo 21 e 22 diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão todos os seus bens. Mas sobrevindo outro valente, mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura. Estou lendo bem devagar para você acompanhar cada ponto desse texto. Tira-lhe toda a armadura em que ele confiava, e o ponto-chave e o tema dessa noite, e ele reparte os seus despojos. Antes de nós falarmos sobre despojos, nós temos que entender o nível e as etapas de uma batalha. Porque o Senhor falou muito forte comigo. Esse ano a gente passou um ano, esse ano não, né? O ano que passou, um ano de batalhas, né? Já começou nas primícias, até a própria pastora, né, se machucando, perdas, pai do pastor Casas e outras perdas aqui que a gente presenciou na igreja. Tanta coisa, né, irmãos, esse ano, né? Parecia às vezes que a gente estava assim e fechou o ano quase com uma tragédia, e louvamos a Deus que Deus cuidou dos jovens que vinham daquele passeio. Graças a Deus por isso. Deus foi bom, porque como o pastor Casas mesmo falou no culto de Natal, aqui nós poderíamos estar velando, mas o Senhor foi bom, misericordioso, e uma batalha extraordinária o ano inteiro, algumas coisas que aconteceram boas, graças a Deus por isso. Deus nos abençoou muito, né, pastor Érico? Mas foi um ano muito lutado, muito brigado. Isso começou a trazer à minha mente essa questão de batalha. E antes de entender a palavra despojo e o que Deus tem de profético para nós nessa noite desse ano, nós precisamos entender as etapas de uma batalha. Senão a compreensão vai ser limitada. Senão a compreensão do todo vai ficar um pouco comprometida. Existem 4 etapas de uma batalha. 4 etapas, basicamente são 4 etapas. Etapa número 1. Para quem está anotando e quem está acompanhando, é a parte do preparo, do conhecimento. Tratando-se de uma batalha, irmãos, uma batalha, uma briga, nenhum exército, nenhum rei, ele vai até um outro reinado sem antes ele tomar informações do que ele vai enfrentar pela frente. Então, só se esse rei for doido, só se o capitão do exército for completamente sem noção, né? Fora da casinha. Ele vai fazer o quê? Ele vai mandar espias, ele vai mandar espiões, ele vai mandar pessoas para ver que tipo de fortaleza os caras têm. Se eles usam flecheiros, se eles usam cavaleiros, se eles usam, se os homens são grandes, são pequenos, que tipo de força bélica aquela nação tem. Então toda a parte de uma guerra, o primeiro momento de uma guerra é preparo, é conhecimento. Eu lembro na Bíblia de Números capítulo 13, não precisa abrir. Números capítulo 13, o povo estava prestes a entrar em Canaã. Lembra dessa história? Prestes. Estava ali às margens de entrar. O que Deus manda Moisés fazer? Separem 12 homens, os cabeças, príncipes de cada tribo. Está nos versículos 1, 2 e 3 de Números 13 ali. Separem homens aguerridos, os guerreiros, os príncipes, e vão espiar a terra. Vão lá ver o que está lá em Canaã. E esses homens foram, se não me engano, Números 13, 25 fala que eles ficaram um período exato de 40 dias espiando, tomando conhecimento de tudo. E eles trouxeram 2 tipos de relatório. O relatório negativo, 10 homens, e falaram um monte de coisa, e o relatório positivo de Josué e Caleb. Tudo bem, tirando essa parte, o que é importante é que eles começaram, se você pegar as minúcias, versículo 27 a 29, 31 a 33, fala sobre o relatório negativo, o 30 sobre o relatório positivo de Josué. Eles começam a citar coisas que eles viram lá. Os fariseus, os heteus, eles têm fortalezas. Os amorreus, esse e aquele, estão aqui no litoral, estão nas encostas. Esses são cara grande. Os filhos de Anak, homens de quase 3 metros de altura. Tanto que alguns chegam a dizer, aos olhos deles eram como gafanhotos, lembra do texto? E eles começam a dizer, olha, e eles trabalham assim, eles são essa, e com certeza, até as minúcias do relatório foi mais completa. Quem sabe, olha, eles têm flecheiros, eles têm um exército armado de cavalos, que tal e vai. E trouxeram um relatório completo, então isso é bíblico.
A primeira fase de uma batalha é você tomar conhecimento daquilo que você vai enfrentar. Você tomar conhecimento daquilo que está na frente. É a primeira etapa de uma batalha. E quando eu falo batalha é ciclo. Ciclo. Nós temos várias batalhas ao longo da vida. Termina uma, às vezes, dá um refrigério, como o pastor Carlos falou ontem, né? Um refrigériozinho. Outra. Refrigériozinho. Outra. E só vai acabar na eternidade. É lá que nós vamos descansar. Espiritualmente falando, essa primeira etapa fala de um preparo meu e seu. Um preparo nosso, às vezes, o global, o nosso chamado em si, em práticas espirituais, oração, jejum, palavra, conhecer a Deus, conhecer a palavra, conhecer o chamado. Em momentos específicos, preparo específico. Como, por exemplo, eu estou começando a ter o pastor Gladson, que vai estar domingo aqui. Ele agora está bem envolvido com o projeto do Sertão, né, com o apóstolo Júnior. Está bem envolvido, está se envolvendo, está bem ativo em relação a isso. O que ele começou a fazer? Se preparar especificamente para esse projeto que ele está começando a trabalhar junto com o Júnior. Estudar sobre as necessidades, sobre as carências, sobre a cultura. Que tipo de necessidade, o que eu vou encontrar lá? Que tipo de situação eu preciso trazer para suprir a necessidade lá? O pessoal do Extreme Impact, né, que vai fazer esse trabalho aqui nesses dias, com certeza eles não vêm, vamos tudo para Joinville, que não se doida agora, onde é que vai dar? Não, irmãos. Há um tempo de mapeamento espiritual, há um tempo de oração, há um tempo de ver o que vai acontecer, como vamos fazer, aonde vamos fazer, orando, pedindo o Espírito Santo na estratégia. Não é um bando de loucos saindo que nem um doido na cidade fazendo qualquer tipo de coisa. Então não vai ter resultado nenhum, pastor. Resultado zero. Então a primeira fase de uma batalha é essa: preparo, estrutura. É para uma outra nação, começar a respirar aquela nação, estudar sobre aquela nação, manter contatos, relacionamentos com pessoa lá, preparar todo o ambiente, se possível, ir lá, etc. e tal. Essa é a primeira fase de uma batalha. A segunda é escolher os armamentos. Uma vez eu identificando, irmãos, a necessidade, uma vez eu identificando, olha, eles têm um rei identificado lá, eles estão murados, mas o lado leste é um pouco mais baixo, lá são arqueiros, aqui e tal. Com isso, com a informação em mão, eu vou escolher a estratégia adequada para poder romper o arraial inimigo. Com a estratégia e sabendo o que eu vou encontrar para frente, eu vou saber se eu vou usar cavalo, se eu vou usar bazuca, se eu vou usar flecha, se eu vou usar peritos nessa ou naquela área. Essa é a segunda fase de uma batalha. Eu agora me preparar de forma adequada para ir, para enfrentar aquilo. Espiritualmente, trazendo para o nosso contexto da nossa vida, é agora, quando nós temos uma visão do chamado, uma visão daquilo que Deus quer, uma visão do que Deus tem para nós em 2015, sabemos onde Ele quer nos levar. Eu sei que muitas pessoas terão respostas específicas aqui nesses dias, ou apenas confirmações, né, do que Deus já falou. Eu vou me preparar de forma adequada. E que de forma adequada eu posso me preparar espiritualmente. Eu poderia citar vários exemplos. O pastor citou aqui os dons espirituais. Buscar, quem sabe, nesses dias aqui, os dons espirituais. Falar em língua, se você não fala, porque é uma ferramenta extraordinária de mortificação da carne e edificação. Como Paulo fala em 1 Coríntios 14, que fala em línguas, edifica-se. Assim mesmo. Então eu vou procurar me capacitar, porque muitos de nós, às vezes, também vamos para a guerra com 38 na mão, desculpa a analogia tão fraca, mas é 38 na mão, sendo que eu tenho uma bazuca à minha disposição e não uso. Né? Não uso, está à disposição. Mas nós não usamos as ferramentas adequadas para poder ir para essa guerra, vencê-la. Deus distribuiu tudo para nós, irmãos. Entenda uma coisa, os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, procurai com zelo, zelo no grego ali, zelou, procurar com ardente expectação, com toda a energia possível, os dons espirituais. Dons espirituais, os 9 de 1 Coríntios 12, versículo 8, 9 e 10, você tem que almejar, procurar, ir atrás. Agora, os dons ministeriais aí não tem como. Efésios 4:11 fala, e Ele mesmo deu uns para, aí quem escolhe é Ele? Apóstolos, profetas, me ajuda aí, pastores, evangelistas e mestres. Aí Ele escolhe. Mas aquilo que está aí é uma opção dele, dentro da onisciência de Deus, Ele que vai escolher agora os dons que estão acessíveis e nós temos que buscar. Aí depende de mim e de você.
procurar o maior número de armamento possível, informação, estudar, orar, jejuar, implantar práticas espirituais da maneira mais intensa que você puder na sua vida, porque essa é a segunda etapa de uma batalha. Conhecimento, visualizar o que vai ter pela frente, agora me armar de forma adequada. A terceira etapa é a guerra em si. É o momento do entrave em si. E esse momento da guerra, irmão, querendo ou não, a não ser que Deus faça, né? Como lá no livro de Isaías a gente viu, que o rei da Síria afrontou Ezequias, o rei de Judá, e ele foi orar, e aí Deus usou a boca do profeta Isaías, não, fica tranquilo, Deus mandou um anjo e 180 mil morreram uma paulada só, não teve nenhuma baixa. Mas geralmente, tirando casos extraordinários assim, tempo de guerra é tempo de baixas, é tempo de perdas, é tempo de desanimar às vezes, né, Gisele? Tempo de dar desanimar, às vezes dá vontade de chutar o balde. É tempo que às vezes Deus faz um aparente silêncio. Você clama, né, Tiagão? Pedindo uma resposta dele. Aí o grito é que nem do salmista no Salmo 83, versículo 1. Ó Deus, não estejas em silêncio. Nosso grito aqui é esse. Salmo 83. Clamamos. A batalha em si, ela traz realmente prejuízo, porque é a hora do choque. E todo choque, claro, há vitória, mas às vezes há uns arranhões, uns desgastes. E eu vejo que o ano da cena que passou, 2014, nós estávamos mais ou menos nesse ciclo do terceiro estágio. Como eu falei aqui, foi um ano de muita perda. Já começou com dificuldade, quase fechou com uma tragédia, quase com dificuldade. Os irmãos, uns aqui pedindo oração, a gente o ano inteiro aí, né? Os pastores, né? Pastor Marquinhos, os pastores aqui, correndo atrás, aconselhando e tal, indo e ajudando. Ai, e nós também levando nas costas. Não era só isso, nós também levando umas lambadas. Só que o mais interessante, irmãos, nós batalhamos, até para o nosso próprio crescimento, maturidade. Um soldado, quanto mais batalhas participa, mais experiente fica. É verdade ou não é? Mais batalhas realizadas, mais experiência, mais maturidade. E ao mesmo tempo que existem batalhas, nós já sabemos o resultado delas, se nós nos posicionarmos em Deus. É Romanos 8,37. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E aí, irmãos, após a vitória ser decretada, após o mundo espiritual, as trevas se renderem à luz de Jesus e chegar o momento de passar aquele ciclo daquela batalha, como eu falei, outras batalhas virão, isso é cíclico, amém? Quando termina essa, então chega a quarta parte, e por isso que eu fiz essa volta para chegar em Lucas 11, 21, 22. Chega a quarta parte de uma batalha. E eu vou ler novamente Lucas 11, 21 e 22 com vocês. Chegou novamente agora a parte, essa parte aqui. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão os seus bens. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, Jesus, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que ele confiava, todo orgulho, todo processo, toda armadilha, toda cilada, tudo aquilo que pairava para incomodar. E depois disso ele ainda faz mais uma coisa. Ele reparte os despojos. É por isso que eu digo que profeticamente, irmãos, é o tempo de nós começarmos a ter acesso aos despojos. É a quarta parte da batalha. E essa é uma mensagem profética, porque nós como igreja vamos começar a ter acesso aos despojos nesse ano de 2015. Se preparem para um tempo diferenciado de cura, de ampliação de tenda, de milagres. Não porque a gente só prega sobre milagres, mas milagres e coisas é uma consequência natural daqueles do ID. E com certeza aqueles que estão debaixo começarão a experimentar e receber os despojos também. Irmãos, é um tempo de nós obtermos os despojos de guerra. Guarda essa palavra no teu coração. Desde que o Senhor falou comigo há 15 dias atrás, 10 mais ou menos, meu coração tem se inclinado e se preparado para isso, nesse ano de 2015. É um ano de ter acesso aos despojos,
Porque toda batalha, por mais traumática que seja, chega uma hora que o Senhor da guerra lhe fala: filho, fosse obediente, fiel, guerreiro, toma aqui. O Senhor nunca despede os seus filhos. Aliás, Ele tem prazer em abençoar. E despojo fala não só de ter acesso àquilo que o inimigo estava retendo, mas inclusive tem um caráter de restituição. Restituir saúde, restituir bens, recursos que foram perdidos, restituir a fé, a confiança, restaurar a ênfase e a habilidade nos dons. Quando o despojo e o tempo do despojo chega tudo junto, irmãos. E Deus geralmente ele é exagerado. Ele é exagerado. Ele é meio exagerado. Ele vem com força. Ao ponto de aqueles pescadores, lembram que eles pescaram tantos peixes que tiveram, vem mais um barco aqui, juntar aqui, que só um barco vai afundar, tanto peixe aqui. Ao ponto de você tem que pedir ajuda. Mas o que é despojo? Segundo o dicionário, despojo significa, eu vou ler para você, recompensa por uma batalha vencida, ou sobras de guerra, ou bens de conquista adquiridos após o guerreiro ter vencido a guerra e tomado do seu adversário, que na maioria das vezes está morto ou feito prisioneiro. E o que mais deve irritar Satanás, irmãos, é saber não só que ele perdeu, mas saber e ver agora nós recebendo de Deus os despojos daquilo que ele estava segurando. Começar a ver a sua igreja e o seu povo, porque eu sei que a gente não prega o evangelho positivista, triunfalista aqui, irmão. Você conhece o caráter do pastor Carlos, os pastores aqui. Mas a Bíblia é completa, é plena, e tem hora que o Senhor manda pregar sobre isso, que é hora que é ter acesso realmente a bênçãos que estavam retidas. Prepara o seu coração para isso. Prepara o seu coração para isso. E sabe o que é mais interessante? Nós estamos na festa das primícias. Se você estudar biblicamente, eu não sei se alguns dos pregadores vão trabalhar aí as festas e tal, como Ezequias trabalhou ano passado, explicou. Eu não vou fazer isso essa noite. Mas a festa das primícias é a festa da colheita, dentro das festas judaicas. Irmão, se você pegar qualquer pessoa que já trabalhou na área agrícola, ou que trabalha ainda, que tem uma produção, uma fazenda, qualquer coisa, uma plantação, plantando seja lá o que for, pergunta para essa pessoa: não, vem cá, olha aqui, vem cá, qual que é o processo, qual das etapas dentro do processo todo é o mais trabalhoso? É a preparação da terra? É a escolha da semente? É o plantio? É a manutenção, a irrigação? É a colheita? Todos unânimes vão dizer que o processo, a etapa que dá mais trabalho, até porque tem curto espaço de tempo, tem que correr, é a colheita. A colheita que dá mais trabalho, porque tem que arrancar, aí tem que separar grão de espiga, e aí passa por um processo aqui, passa por um outro processo aqui, ensacamento, depósito, celeiro, caminhão, e vai. Dá trabalho a colheita. Sabe o que eu entendo sobre isso? É o ano que nós mais, escute isso aqui, irmãos, é o ano que nós mais receberemos de Deus, mas é o ano que nós mais devemos trabalhar. Deus, obrigado. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Se prepare. É o ano que nós mais receberemos de Deus, não tenha dúvida. Há uma expectativa nos céus, irmãos. Chega uma hora que o que está retido vem, e Deus manda mesmo. Agora se prepare, porque colheita é o período que mais trabalha. Ensaca, puxa, fecha a semente, arranca do grão, coloca lá, vai e tal, sabe nem os dois. Então não espere que você vai ter. Vida mansa não. A exigência vai ser grande para esse ano, mas vai valer a pena. Já valeu a pena. Já valeu. Grandes coisas o Senhor quer fazer no nosso meio. Grandes coisas. Algumas orientações. Eu vou pegar, vai ser bem curto hoje. Quero gastar um tempo orando aqui. Nós orarmos nesse primeiro dia. Mas antes disso, eu preciso só algumas orientações importantes sobre colheita, sobre esse tempo. Festa das primícias, é a festa da colheita. Primeiro,
primeira orientação importante sobre colheita e despojos. Isso não ser um ano de colheita, ser um ano de ter acesso aos despojos, não significa que você não vai ter dificuldade alguma no ano. Primeiro mito que tem que ser baixado aqui. Não significa que você não vai ter dificuldade. Dificuldades vão surgir, irmãos. João 16:33, lembra o que está escrito lá? No mundo, tereis aflições, vai acontecer uma coisa ou outra, isso é normal, até senão não teria graça, né? Às vezes dá aquela puxada. Até num processo de colheita pode quebrar uma máquina no meio daquele troço lá. E aí? Vamos arrumar a máquina e pau, continuamos. Então a primeira situação, vão ter dificuldades. Não existe um ano sem dificuldades, até porque às vezes isso nos aproxima de Deus, faz a gente se alertar, faz se posicionar, faz sofrer de mão. Isso não vai interferir em nada no processo da colheita, de acesso aos despojos. Apenas entenda que pode ser que na semana que vem, não quero profetizar isso, mas eu quero usar como ilustração, pode ser que aconteça uma coisa, uma dificuldade, puxa, bati o carro, aconteceu uma coisa que não estava nos meus planos. Que isso não seja de empecilho para você continuar acreditando que é o ano da colheita, que é o ano de ter acesso aos despojos. Porque furar o pneu, acontecer qualquer coisa, faz parte, irmãos, faz parte da caminhada. Que isso não bloqueie a sua fé e não bloqueie a sua crença naquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida, naquilo que Ele vai desencadear na sua vida nesses anos, a começar pela semana das promessas, a começar por esses dias aqui. Então a primeira coisa, vai ter algumas dificuldades. A segunda, o Senhor não vai dar coisas para você só para você acumular, irmãos, para você construir um castelinho, para você somar e não fazer outra coisa com isso. Deus te manda para você continuar plantando. É dom de Deus. Eclesiastes 3:13 fala que é dom de Deus que o homem goze do fruto do seu trabalho. É dom de Deus. Faça aquela viagem que você sonhou, troque de carro se você puder, faça aquilo que Deus colocar no seu coração para você fazer. Isso, a Bíblia fala, em algumas versões, eu gosto da NVI, fala que é um presente de Deus. Eclesiastes 3:13. Que o homem desfrute do seu trabalho. Agora não é só isso. Porque se você num tempo de colheita recebe algumas coisas de Deus e só retém, você interrompe as próximas colheitas. E a palavra-chave é generosidade, liberalidade. Tenha para você, mas continue semeando, continue investindo em vidas, no reino, na obra de Deus. Então mais o Senhor vai dar. Mais o Senhor vai dar. Mais o Senhor vai acrescentar. Tenha um coração generoso. Tenha um coração liberal. Em processo de colheita, quando chegarem grandes quantias na sua mão, ou coisas, eu tenho esse hábito, às vezes chega oferta, alguma coisa na mão, eu já oro na hora, Senhor, é para mim, posso usar? Sempre o pastor Carlos faz isso também, pastor, é para mim? E às vezes o senhor fala, não. Eu falei, tá bom, deixa no carro aí, vai andando. Aí você vai visitando gostei da daqui a pouco chegou no X, é aqui, então tá bom. E você continua semeando, e você continua semeando, e quanto mais você semeia, e a matemática de Deus ela não é tão assim exata, 1 e 1 são 2. Geralmente Deus tem um coração generoso. Nosso Deus é um Deus generoso, Ele tem prazer em abençoar os filhos. Simplesmente tem algumas coisas que Ele não pode dar antes, porque senão a gente se perde, se mata. Tem gente que é tão avarento e miserável que se o Senhor der muita coisa para ele, o cara se corrompe, o cara se perde. E é tão engraçado que quanto mais desapegado você está às coisas, mais o Senhor te dá. Porque sabe que Ele não vai perder o seu coração para as coisas. Aí Ele tem prazer em dar mesmo. Por quê? Porque tem horas que você só vai fazer isso aqui, ó. Linha de produção. O avarento faz isso aqui, ó. E retém tudo. Deus está procurando, inclusive, pessoas em tempo de colheita com coração generoso. Que vão tocar nações, que vão tocar projetos, que vão tocar vidas, que vão ser resposta de oração para quem está orando. Como é gostoso, irmãos,
Você chegar, Deus mandar você levar uma coisa, algo, você chegar num lugar, numa casa, e a pessoa chegar, eu estava orando agora, pastor. Aí você entende Atos 20:35 que fala que mais bem-aventurado é aquele que dá. Por isso que o pastor falou, pastor, é a grande pegada das primícias. O objetivo não é vir receber presente, tá? O objetivo é presentear, exercitar a semeadura. Não, nós não deveríamos fazer isso só no dia 7 de janeiro, deveríamos fazer isso o ano inteiro. Eu sonho com uma igreja que as pessoas vão ter tudo em comum, um alcançando a necessidade do outro, corações generosos, que um compartilha com a necessidade do outro, compartilha não só com a necessidade, mas com os sonhos também. Com necessidade e obrigação, compartilhar com os sonhos do outro é divino. Vamos ajudar ele a realizar o sonho dele? Qual é o sonho dele? Não sei. A gente não tem tão pouco relacionamento com as pessoas que nem conhecer os sonhos de quem está do lado a gente conhece. Quando eu montei o projeto de vida 2015, eu até peguei lá emprestado o projeto de vida da AMI lá, o pastor Thiago está aqui. Eu peguei lá, preenchi lá, e eu e o Carol começamos a orar, começamos a colocar isso diante de Deus. Eu coloquei metas ousadas para o ano que vem. E sabe qual a primeira coisa que o Senhor falou? Que semente você quer lançar no solo para que esses projetos alcancem? Porque toda colheita tem que ter uma semeadura. Pense nisso. É tempo de você receber de Deus, de você receber da parte do Pai. Mas por favor, pergunte ao Espírito a forma como você vai agir, andar, ser um bom mordomo. Porque, irmãos, nós não pregamos a teologia da prosperidade, mas as riquezas desse mundo foram feitas para nós, filhos do rei, filhos dele. Só nós não temos mais porque nós não sabemos, às vezes, administrar, nós não sabemos saber nada. Isso é verdade. Está até raiva, e eu ponto para mim dele. E aí, por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais o quê? Infelizmente até a Bíblia fala isso, irmão. Eu vou falar o quê? A nossa briga é procurar orar, buscar a sabedoria do alto, para que esse quadro reverta. Uma outra coisa importante é vigilância. Porque, irmãos, em tempo de crise, em tempo de batalha, a vigilância ela está mais aqui, ó, 100%. Você está ligado o tempo inteiro, olho para cá, olho para lá. Lembra de Neemias na reconstrução dos muros? O pessoal com a pá de pedreiro numa mão e com a bazuca na outra. Por quê? O tempo inteiro, ligado. Porque a iminência de guerra, estavam sofrendo ameaças. A gente tende em anos de um pouquinho mais de prosperidade, um pouquinho mais a dar uma baixada de bola. Que isso também não aconteça. É por isso que nós estamos trabalhando aqui todo um casamento, para que você viva um ano pleno em Deus. Não só hoje é a primeira pedrinha, amanhã pedrinha, até formar pedrão. Dentro daquilo que Deus vai dar de orientações para você nesse ano. Encara essas ministrações como orientações para a sua vida nesse ano. Orientações que Deus quer dar para você para esse ano. Viver de forma plena e alcançar o propósito. Porque a pior coisa que tem, irmãos, é uma pessoa nascer, crescer, morrer e não saber para que veio. Uma vida sem significado, uma vida de interrogação. É hora de nós corrermos. Eu estou mandando assim, mandei parabéns para alguns pastores amigos. Essa semana eu estava usando, feliz ano novo e tal. E a frase que eu usei para todos eles assim é Hebreus 12:1. Tempos de corrermos a carreira proposta. Correr a carreira proposta. Velocidade, intensidade. Tempo de não perder mais tempo. Parece meio esquisita essa frase, mas é isso mesmo. É tempo de não perder mais tempo. Tempo de correr a carreira. Correr com velocidade aquilo que o Senhor está colocando em nossas mãos. Então mantenha a vigilância também. Mantenha a santidade também. Não afrouxa, porque em tempos de um pouquinho mais de frescor, de refrigério, eu já não oro mais como orava. Não, já não busco mais como buscava. Fica mais suscetíveis à carne, à santidade.
começa a ficar deixado um pouco de lado e não é uma coisa do dia para a noite, vai acontecendo assim aos poucos, daqui a pouco você vê que está enredado em um monte de coisa que não era para estar. Coisas que desagradam a Deus. Irmãos, esse ano será um ano inesquecível. Isso não é utopia, isso é fé. 2015 será um ano de cumprimento. Olha, escuta essa, ampliar a tenda. Essa o Senhor me deu agora. Ampliar a tenda. Sabe o que é ampliar a tenda? Aqui está a estaca naquela época. Quando o Senhor mandava ampliar a tenda, bota a estaca um pouco mais longe agora. Ampliou o território. Quando fala de ampliar o território, amplia o local onde você toca com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua mensagem, com aquilo. Ampliar a tenda, ampliar o local da estaca. Guarde essa expectativa no seu coração durante todo esse ano, irmãos. Guarde, porque grandes coisas tem o Senhor para nós. O meu coração nesses dias, eles têm estado, sabe como? Eu já quero estar logo encerrando. Tem estado como o dia que o Senhor me deu. Eu já li o Salmo 126 inúmeras vezes na minha vida. Só que o dia que o Senhor me deu ele no nascimento da Letícia, a minha segunda filha, foi diferente. Porque eu me lembro que a minha filha, quando a Carol me ligou um dia que estava grávida da Sara, primeira filha. O Senhor falou assim, ela ligou, ó, estou grávida. Daí o papai, bobão. Eu estava no trabalho, na minha sala, só ficava eu. Ela desligou o telefone. E eu fui orar, estava sozinho na minha sala, eu fui orar, obrigado Jesus. Veio alguém, eu entendo que foi o Senhor, eu senti uma pessoa chegar no meu ouvido e falar audivelmente, Sara. Eu olhei para trás, eu estava sozinho na sala. Eu já liguei de volta para ele e falei, olha, é uma menina, e é Sara. Está ali a Sara. Mas com a Letícia foi diferente. Nós oramos, e um ultrassom, 2, 3, cada um, né? E 3, no quarto ultrassom, menina de novo. E eu comecei a orar, Deus, e ela, qual é o propósito? E qual é? Deus, e o que a Letícia tem e tal? E Deus não falava. Eu falei, ai meu Deus. E alguns familiares até, e aí, não tem nome não, criança? Eu falei, quem? Calma, já vai. Logo chega. E não vinha uma convicção. Eu queria entender o que Deus tinha na vida dessa menina, e até que um dia, orando em casa, o Senhor falou, leia o Salmo 126, o nome dela está ali. E o Salmo 126, irmãos, é o salmo mais alegre da Bíblia. Esse que a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. E se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso estamos alegres. E o Senhor falou, o nome dela é alegria. Eu tinha visto naquela semana, inclusive, que Letícia era alegria plena. Então eu falei, então é Letícia. E aí eu li o Salmo 126 de uma forma como eu nunca tinha lido antes. E eu quero que você fique de pé e abra no Salmo 126. Nós vamos encerrar lendo esse Salmo nessa noite. E eu quero que o grupo de louvor chegue aqui, nós vamos cantar uma canção. Uma canção que vai ser profética nessa noite. Não espere chegar algumas coisas para você começar a se alegrar. Ah, veio agora. Presta atenção. Não estava entendendo muito o porquê dessa questão do Salmo 126 no final, quando o Senhor falou para mim quando eu cheguei aqui. Mas agora veio. Irmãos, não espere chegar alguma coisa para você ficar então alegre. Eu viver com o Senhor é estar alegre. Viver com o Senhor é viver de forma abençoada, leve. Essa festa das primícias, que era, irmãos, a festa das primícias no Antigo Testamento, sabe como é que era a festa das primícias? Era uma alegria só, irmão. O povo era uma batucada só. Era profetizando e agradecendo a Deus por aquilo que Ele tinha feito, iria fazer. Porque eles já sabiam que Deus iria fazer. Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu queria que você se encharcasse com o Salmo 126 nessa noite.
Você vai ler comigo? Hein? E eu quero que ao ler esse salmo, a alegria do Senhor vai entrar em você. Sabe por quê, irmão? Se você vai ganhar um up, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós éramos como aqueles que estavam sonhando. Aleluia. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, e se diziam por aí em Joinville e por outros lugares: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze regressar os cativos, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, pastorzão, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Aleluia! Eu pedi para o grupo preparar uma canção. Essa canção fala: grandes coisas estão por vir. Vamos profetizar isso nessa noite? Vamos declarar isso nessa noite? Um coração alegre, que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Fecha os teus olhos e adora o Senhor nessa noite. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus desse povo, o Senhor da nação, Senhor Deus. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz do cansado. Tu és. Ninguém é como nosso Senhor. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como o Senhor. Declare isso agora. Grandes
povo.